Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a essa live para fechar com chave de ouro o ano de 2022. Foi um ano bastante tenso, né, com muitas questões, muita influência, e por isso eu convidei o astrólogo Edson Baird, ou Edson Drago, para falarmos sobre esse fechamento do ano, que ainda tem algumas coisas importantes. Oi, Drica, tudo bem? Então, agradeço a presença de vocês, agradeço também aos novos seguidores. Sejam bem-vindos, vejam na minha página ali, tem muito conteúdo sobre numerologia, o que é o mapa pessoal, mapa empresarial, enfim, conheçam a numerologia, que vale a pena, eu sou suspeita para falar, mas vale a pena conhecer, tá bom? Vamos esperar o Edson entrar, daqui a pouco ele tá por aí. Seja bem-vinda, Vivi, sejam bem-vindos todos. Vamos ver aqui. Então, o intuito, vamos esperar o Edson entrar aqui, vou deixar bem claro aqui, o intuito dessa numerologia é fazer um fechamento desse ano, que foi um ano bastante importante, né? Principalmente nesses últimos 2 meses, novembro e dezembro de 2022. Tá? Os trânsitos que vão estar presentes, né? Como nós podemos concluir o ano, para que não fique aquela coisa automática, porque se vocês têm, acredito que vocês também têm percebido, né? Como eu tenho percebido, como o ano está passando rápido. Oi, Suzana! E muito rápido, né? Extremamente rápido, né? Quando se percebe a segunda, quando se percebe sexta e a domingo e a segunda. Então, assim, para que não entre naquela energia... Ó, o Edson entrou. Vamos chamar o Edson. Oi, Adri! Vamos fazer o Edson entrar aqui. Agora tem que ajustar. Oi, tá me ouvindo bem? Oi. Perdi os fones agora, tem um problema mágico aqui com a tecnologia. Eu tinha que acender uma vela para o Deus da tecnologia um dia, para ele parar de me pregar essas peças. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem. Já deixa eu te apresentar, só concluir a frase que eu estava falando ali, que eu estava falando para as pessoas que estavam entrando, sejam bem-vindos, todos que já estão aí, que os que vão entrar depois, que é o seguinte, o tempo está passando tão rápido, né, mas tão rápido, que essa minha ideia de fazer a live, de te convidar para a gente não entrar logo de cara já em 2023, né, fazer uma outra live para 2023, é para que a gente consiga fazer uma análise, uma reflexão sobre o que foi esse ano de 2022, né, aproveitar ainda esse ano, que ainda temos, né, 2 meses e um pouquinho aí desse ano, porque o tempo passa muito rápido e daqui a pouco nós já estamos, quando a gente fechar e abrir os olhos, já estaremos naquelas promessas de final de ano. Porque o ano que vem eu vou fazer isso e aquilo e o outro, porque o ano que vem vai ser melhor, e eu continuo sempre na mesma e nada acontece, né, que é o que tem acontecido. E assim, vamos dizer assim, a grosso modo, né, claro que muitas coisas têm acontecido, mas o que de fato tem acontecido na nossa vida, para mudar a nossa vida, né? E como aproveitar essas influências que ainda tem até o final do ano, para isso, para fechar o ano com mais consciência, com mais calma, né? Não deixar o tempo nos atropelar do jeito que anda nos atropelando, coisas demais. Então esse é o Edson Drago, tá? Para quem não conhece ele, eu sou a Ioa, para quem não me conhece, ainda que tem novos seguidores aí na minha página, a tua também deve ter, depois vai para o YouTube esse vídeo, então assim, vamos nos apresentar, eu já falei de mim, já convidei as pessoas para darem uma olhada na página, quem não conhece, entender como funciona a numerologia, tá? Então eu gostaria que tu também falasse um pouco de ti, enfim. Isso me dá tanta vergonha, eu queria entrar direto no tema, tô brincando. Ai, que pessoa envergonhada. Mas, gente, para quem não me conhece, então, meu nome é Edson Drago, eu sou astrólogo, eu sou brasileiro, evidentemente, eu moro na Espanha há uns 15 anos, mais ou menos. Então, eu convido as pessoas para que vejam a minha página de YouTube, o meu blog, onde eu publico quinzenalmente artigos sobre as luas novas, luas cheias. E nada, e quem quiser me fazer perguntas, pois que fique bem à vontade de fazer perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo meu blog. Tá, então tá todo mundo convidado. E se quiser ler meus artigos antigos, vontade. Perdão? WhatsApp também. Quem quiser fazer perguntas, saber sobre mapa, saber sobre revolução, saber sobre mapa do ano que vem,
nos deixem perguntas aqui, às vezes é difícil responder aqui, mas nas páginas ali tem nosso contato, que também é o WhatsApp, enfim, estaremos abertos, né, para a nova temporada já do ano que vem, mas aproveitando assim para a gente focar agora, vamos tentar focar nessa energia que é um momento muito tumultuado, né? Esse ano todo foi muito tumultuado por aspectos muito importantes, tanto na astrologia quanto na numerologia, né? Então vamos botar assim uma pauta, assim, vamos começar com o quê? Bom, olha só, eu tive uma ideia enquanto a gente estava falando, que é o seguinte, a gente teve um ano de 2020 muito forte emocionalmente, muito com uma mudança muito radical de Plutão, a conjunção de março de 2020, a conjunção de Marte, Plutão, Júpiter e Saturno, que foi uma coisa muito avassaladora. Em 2019 eu tinha publicado um artigo avisando as pessoas, olha, eu acho que a quebradeira vai ser econômico, social, política, mas não foi no plano da saúde. Termina 2020, 2021, já no início começa uma quadratura que vai ser muito importante para 2022, que é a quadratura entre Saturno e Urano. Quando Saturno e Urano entram em quadratura, a gente tem, basicamente, acho que tu pode falar agora também do ponto de vista da numerologia, mas para dar a introdução, o início de 2021, final de 2021, agora durante quase todo o ano de 2022, a gente teve uma quadratura de Saturno com Urano, que significa um conflito de autoridades. Mas não só um conflito de autoridades em geral, mas é uma espécie de um conflito generalizado entre o que significa Saturno, que é o antigo, o estável, o tradicional, e o que significa Urano, que é o inovador, o inventivo e o original. Então, tu não pode ter as duas coisas juntas no mesmo contexto, porque gera explosão, gera conflito. E a gente teve isso muito generalizado durante esses 2 anos que sucederam a pandemia. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes desse ano é a gente trazer a consciência que a gente está muito perto de fazer outras grandes transformações e a gente precisa estabelecer o que é que fica e o que é que é abandonado, porque a gente não pode permanecer parado no tempo, nem tampouco ir buscar alguma coisa num passado, como aquela tentativa de, vamos voltar a ser como a gente era antes. A gente não é mais quem a gente era antes. Não, mas a gente não pode jogar tudo pela janela, o nosso passado também nos constitui. Então, que partes do nosso passado a gente pode manter como uma base sólida para construir alguma coisa saudável no futuro? Eu acho que essa é a grande pergunta para fazer agora, por quê? Saturno e Urano vão estar em conjunção até a virada do ano, até chegar dezembro, metade de dezembro para o fim de dezembro, essa conjunção, essa quadratura termina. E quando terminar essa quadratura, então começa um ano novo, que parece muito interessante pela numerologia. Então, eu acho que a grande pergunta que a gente poderia ter agora, segundo a astrologia, é identificar na gente o que a gente quer manter, mas também ficar bem atento ao que o mundo está nos cobrando para que a gente se livre disso. O que a vida já não aguenta mais da gente trazer determinadas coisas do passado quando elas já não têm mais sentido com quem a gente é hoje. Eu acho que a grande pergunta que a gente poderia estar se fazendo agora é: Saturno não vai permanecer, não faz com que a gente permaneça igual o tempo inteiro. Urano não rompe com tudo e tudo e tudo, porque não é isso que se trata. O que se trata é que a gente possa, pouco a pouco, ir manifestando cada vez mais a nossa autenticidade, aquilo que a gente é verdadeiramente. E acho que essa pergunta a gente poderia começar a live. Perdão. E olha só que interessante, né, como fecha essa questão da numerologia com a astrologia, que eu sempre, ou seja, não canso de me surpreender, né, com essa questão. Porque, embora um número só, às vezes, representa, como cada número tem aspectos luz e sombra, e ele atua tanto no plano físico até o plano espiritual, né, passando pelo material, físico, corpo físico, emocional, mental, espiritual. Então, ele vai simbolizar muitas coisas, né, que muitas vezes um número, dependendo do ângulo que se observe esse número, vai refletir tudo isso que tu falou aí, principalmente essa dualidade, que é a quadratura, né, vamos dizer assim, essa pressão, né, duas forças se empurrando, vamos dizer assim, né? Como é que a numerologia representa essas duas forças, que seria o passado e o futuro, se pressionando, né? Quem é que vai ganhar nesse jogo aí?
Porque o que acontece? O ano 6, e 2022, foi o ano 6, está sendo ainda o ano 6, né? E o 6 também tem a ver com tudo aquilo que é tradicional, que é conservador, que nos traz segurança, né? Que nos traz conforto, que nos traz apego, né? Porque é uma coisa que já foi vivenciado de alguma forma. Então, por pior que seja a situação, às vezes é melhor ficar naquilo que é conhecido do que partir para o desconhecido, porque nós já temos habilidade, nós vamos criando, infelizmente, né? Isso é o lado sombrio, acredito eu, do 6, e até de Saturno, depois tu me corrige se eu estiver errado, que é aquela nossa habilidade, aquela capacidade do ser humano de se adaptar à pior situação possível, né? E criar capacidade de lidar com essa situação, e ao invés de mudar aquela situação. Então, o 6, ele mostrou muito isso, e nós conseguimos ver, ao longo de todo esse ano, um apego àquilo que é conhecido, o medo, né? Medo. Tudo se traduz muito no medo. Tá, mas só um pouquinho. Isso é melhor do que algo que eu ainda não sei. Só que tem um pequeno detalhe nessa questão toda, né? Que aí eu acho que vem essa entrada de Urano, que também tem a ver com 6 em algum nível, que é um convite, que aí nós temos, né? Primeiro que foi um ano, também eu quero que tu fale um pouco sobre isso, foi um ano e está sendo um ano muito reativo, porque está sendo um ano extremamente emocional. O 6 é um número par, ligado ao sentimento, às emoções, a tudo que é seguro, a família, por exemplo, a religião. Né? Então, esse apego que existe no momento, não só falando da política, mas no geral, nas pessoas que eu atendi, né? As pessoas estão apegadas a tudo aquilo que é seguro para elas, né? Naquilo que elas herdaram, não é só na família de origem, né? Ou melhor, desculpe, não é só na família criada, ou seja, marido, filhos, é também na família de origem, as crenças que eu herdei da minha família, a maneira como a minha família me ensinou, né? Todo aquele porto seguro que simboliza a família, e aquela coisa preconceituosa também que é, né? O que é família? Então, assim, tratar sobre aquilo que é preconceituoso também na manutenção daquilo que é tradicional. Isso é muito importante, isso está muito, muito em voga no que é o 6. Né? E, ao mesmo tempo, o que também é o 6? É avaliar o que tem dentro dessa família e da nossa relação com o divino que faz com que a gente fuja de quem? De nós mesmos, que é Urano. E de nós mesmos, que é o 6 também. Porque o 6, ele mostra o quê? Ele mostra a família que eu sou de origem, né? Ou seja, as influências que eu tenho, não é para eu ficar pegada nelas o resto da vida. Não, é para que eu separe quem eu sou, qual é a minha individualidade daquilo que foi herdado da família e do meio. Né? E daquilo que foi herdado também da crença que nós temos da religião. O que é a religião? É uma segurança? É aquilo que nos impulsiona na evolução? Ou é uma justificativa para eu não mudar? Então, o assunto vai longe, né? Mas para te ver, só um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, que eu tô achando meio escuro. Tá, agora melhorou. Tô te vendo bem. Tá. Então, para te ver como um número só, resumiu, né? Fala de muitas coisas, de muitos aspectos, desses aspectos astrológicos que nós estamos falando. Mas o que eu gostaria que tu falasse um pouco? Tá, nós temos essa conjunção, essa quadratura aí de Saturno e Urano, que é essa busca de identidade, que aí vai ter pano para manga para a gente falar, porque isso vai ser todo o ano de 2023, é a cara de 2023, que é o 7, vai ser a nossa próxima live, né? Mas eu gostaria de falar mais assim, ó, nesse final de ano, né? Nesses 2 últimos meses, tem os meses pessoais, depois eu vou dar algumas dicas de como, né, vamos dizer assim, parar um pouco esse tempo frenético, essa coisa, e também agora vem a gente sai, olha só que coisa doida isso, a gente sai dessa distração que foi, porque é uma distração no fundo, né? Todo esse lado político, e vamos entrar numa outra, não que o lado político não seja sério, não me interpretem mal, mas nos distraem de outras coisas, ou seja, do nosso interior, o nosso foco está para fora, né? Mas é fundamental, óbvio, decidir o futuro, né? Ou seja, participar dessa decisão de futuro. Isso também é Saturno, né? Isso também é Urano, porque é uma nova estrutura que vai ser criada, né? E que vai influenciar todas as pessoas. Me fala um pouco sobre isso, porque depois nós vamos entrar na Copa do Mundo, né, Edson? Olha só, eu tenho uma eu gosto muito de fazer pegar esse panorama com as suas transições com o passar do tempo.
O que a gente tem no final de 2019? A gente tem, inclusive, um bom termômetro para isso é ver o que a Pixar lança de animações, porque aí então a gente tem, olha só, eles são meio visionários em alguma coisa, eu não sei bem porquê, deve ter alguém lá dentro que é visionário. De repente começa toda uma importância das emoções. E tudo fica muito importante, as emoções são todas importantes. E esse processo foi um processo que foi a aproximação do Saturno-Júpiter com o Plutão. Então, quando acontece isso lá em 2019, 18, 19, 20, então parece que tem aquela grande explosão emocional e todas as pessoas dentro de uma espécie de avalanche emocional, e de repente avalanches emocionais se tornaram um prato do dia. E aí eu fico um pouco assim, eu acho que as pessoas poderiam ser um pouco menos emocionais. Mas eu acho que não, porque foi um momento muito importante das pessoas olharem para suas emoções, valorizarem as suas emoções, mas agora a gente está entrando num momento de regular essas emoções. Isso, então, eu acho que a gente está reativo, né? Exato. Por que tem a sobre-reatividade, em uma tradução, né, do overreaction para o português? Essa sobre-reatividade acontece quando eu olho para as minhas emoções e tudo o que eu vejo são as minhas emoções. Então parece que o centro do mundo está sendo as minhas emoções. Só que isso é um pequeno engano, porque não é o centro do mundo. As emoções acontecem dentro da gente e não no mundo. Então é importante que a gente tenha essa ponte, e isso é, vamos chamar assim, esse aspecto aquariano pós-pandemia. Então, Saturno e Júpiter entram em Aquário e eles, peraí um pouquinho, acho que a gente está pirando, a gente está valorizando demais as emoções, a gente está... Não, e outra coisa, deixa eu te interromper só um pouquinho, é muito fácil ser manipulado quando a pessoa está reagindo só emocionalmente. Sim, porque aí ela vai... Claro, porque então as reações emocionais, quando elas são assim, em forma de avalanche, uma palavra, a gente reage a uma palavra. E isso, eu me lembro de estar estudando isso tanto na neurolinguística como depois na filosofia da mente, certas palavras têm um impacto emocional tão forte que a gente já não reage ao que está acontecendo, a gente reage àquela palavra, àquela expressão, ou uma cena, ou uma figura. Então, eu acho que o que a gente esteve experimentando com essa quadratura, e que agora eu acho que a gente vai ter que parar com isso, ao sobrevalorizar as emoções, a gente perde uma relação com o mundo, que é aquela relação, vamos chamar assim, de compreensiva. Entender que dentro do universo que a gente está vivendo tem muitas razões, tem muita mente, tem muita emoção, tem muito espírito. Então, é importante que a gente tenha esse olhar uraniano-aquariano já esse ano, para poder ver que as coisas não são exatamente de uma forma só. É a gente poder olhar uma mesma circunstância de diversos pontos de vista, e isso é uma característica aquariana-uraniana. E é importante que a gente se dê conta agora também, do meu ponto de vista astrológico, Urano está num signo muito tradicional, que é Touro. Saturno, que é o tradicional, está no signo mais inovador, que é Aquário. Então tem uma duplicidade aqui, que a gente fica perdido, porque, e agora? Eu tenho que inovar? Não. Eu tenho que olhar para o tradicional? Não. O que eu faço agora? Eu acho que essa confusão é normal, eu não acho que essa confusão seja uma confusão, poxa, você não está fazendo o seu dever de casa. Inclusive, isso não deve ser aleatório. Isso aí deve ser justamente por aquela questão de não descartar tudo que é tradicional. Exato. Mas aquilo que nos paralisa. Isso é uma coisa importante. Eu acho que tu colocou isso agora de uma maneira muito importante. Quando tu estava falando do 6, eu pensei nisso. Que se a gente se deixa levar por tudo o que é inovador, a gente se descaracteriza. Então, não é só a inovação, porque tem uma descaracterização geral. Sim, mas se a gente... A memória te dá segurança. Não só a segurança, a memória dá sabedoria. Lembra teve um filme,
Teve um filme muito interessante que teve em cartaz durante um certo tempo, acho que há uns 10 anos atrás, já estou velho, né? Que era como é? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que era sobre uma técnica onde as pessoas perdiam as memórias dolorosas. E a gente, às vezes, puxa, eu queria apagar uma memória dolorosa. Não dá, cara pálida, porque essa memória dolorosa, ela está te ensinando de onde é que vem a dor. Então, ser capaz de voltar e observar o passado, e até, quem sabe, manter algumas coisas do passado, é tão importante para que a gente possa ter algo de sabedoria. Como é que eu vou entrar? Eu não posso entrar com um bebê novo o ano que vem. Eu tenho que trazer a sabedoria do que está me trazendo do passado. Mas isso não pode me impedir de mudar coisas para acompanhar o tempo. O tempo vai sendo acompanhado. Muito obrigado, Adriane. Jim Carrey e Kate Winslet, que são geniais nesse filme. É um filme dramático, apesar de ser o Jim Carrey. Verei. Mas então, o que eu acho que é interessante disso, dentro do que eu entendi que tu disse do número 6, e aí eu queria que tu me explicasse bem isso, por quê? Eu acho que, se eu entendi direito o número 6, é esse equilíbrio entre o que é também emocional e o que é racional, mental, intelectual. Se a gente perde esse equilíbrio, a gente perde um grande equilíbrio. Se eu não tenho boas razões para dizer por que eu atuei daquela forma, por que eu agi assim, por que eu fui dizer aquilo, eu tenho que ter uma lógica, eu tenho que ter mesmo que seja uma lógica acompanhada das emoções, eu tenho que ter uma lógica para poder argumentar em favor daquilo que eu disse, daquilo que eu estou fazendo. Se isso se perde, então eu sou só uma mera avalanche de emoções, e como as emoções são tão voláteis, eu não tenho cara também. Eu sou aquilo que me ocorre. E a pior coisa que pode acontecer é nas relações isso. Porque então nas relações que a gente tem, seja com o meu melhor amigo, com a minha parceira, seja com minha mãe, meu pai, se eu sou só meras emoções, as pessoas não sabem o que elas podem contar comigo. Se eu não sou capaz de dar um motivo que seja entendível, inteligível pela outra pessoa, de o que aquilo me representa, então eu estou perdendo o meu lado aquariano, eu estou perdendo o meu Urano. E eu estou sendo, ainda que Urano, Saturno seja essas avalanches, os dois são racionais, mas acontece que eles têm uma racionalidade que é incompatível entre os dois. E os dois, um é pai, Urano é pai, Saturno é filho. Então, quando acontecem essas coisas, a nossa racionalidade fica perdida e a gente então se agarra nas emoções. Isso, o ano que vem, não vai ser mais possível, porque o ano que vem a gente já conversou até um pouco sobre isso, é um ano plutoniano de novo, e eu acho que a gente tem que estar muito... Fala. Não fala sobre o ano que vem. Não vou falar. Não vou falar. Eu estou controlado. Estou controlada. Eu estou controlado. Então, não, só para te passar a bola, porque eu queria que tu colocasse mais algumas coisas, que a gente pode ficar com medo, até uma amiga minha estava com medo da próxima lua nova, né, que vai ser em Escorpião. Não, medo da lua não dá para ter. Medo do Urano, medo do ano 7, não dá para ter. Medo do fim do ano 6, não tem sentido isso. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer é tomar consciência e ter uma atitude saudável com relação a tudo isso que está acontecendo, que é essa pressão gigantesca, em alguns momentos uma instabilidade tremenda quando o Urano está pilotando o barco, no outro momento tudo travado, tudo freado, parece que nada anda, meus projetos estão parados, Edson, o que eu faço? Não faz, não é um ano para fazer, é um ano para ser. Então, seja um ser humano e não um fazedor humano, não faz coisas quando não é o momento de fazer. Então, eu acho que essa sabedoria é uma sabedoria que, se a gente vai perdendo o nosso contato racional com as coisas, a gente começa a perder a capacidade de avaliar essas emoções e esses acontecimentos de uma maneira que a gente possa trazer com sabedoria para a nossa vida daqui para diante. Então, eu não acho que, se eu entendi direito, o 6 não é um signo não racional, um signo meramente emocional. Nem tampouco eu acho que o número 6 seja um número totalmente emocional, ou totalmente... Não, eu acho que é justamente o equilíbrio, e agora tu pode me corrigir se eu estiver errado. Não, é que o que acontece, ó? O 6, ele é um número totalmente emocional, mas como ele é um número par, ele é um número prático. Ele é um número de uma vivência concreta, de uma experiência concreta na vida da gente.
né? Então, em termos de humanidade, porque isso é em termos de humanidade, né, que usa o nosso calendário, né, o que vai acontecer? Essa energia facilmente voltada para as nossas atividades, para o nosso cotidiano, vocês têm muito a ver com o nosso cotidiano, com a maneira como nós vivemos o nosso cotidiano. Então, viver o cotidiano de uma forma muito emocional, né, pode sim nos paralisar. Isso é uma coisa que eu já tinha falado, inclusive no início, lá naquela live do início de 2022 que a gente faz, né, para o início do ano, eu já tinha falado para as pessoas da necessidade de trabalhar a constelação familiar, de trabalhar as experiências concretas, de trabalhar a minha reação, passar para uma ação mais consciente na minha vida. Né? Mudar a nossa própria energia, mudar o nosso próprio comportamento e não se tornar um mero espectador dos acontecimentos. Porque senão, quando a gente escolhe, não escolher também é escolher, né? Então, quando a gente não escolhe, ou seja, a gente deixa a vida me levar, assim, né, no lado negativo, porque não é entrega, não é fluidez, é não assumir responsabilidade pelas próprias experiências, né, que isso tem tudo a ver com 6, né, eu não assumo responsabilidade pelas próprias experiências, não, porque eu nem penso, eu não paro, eu não reflito, para mim tá bom, se eu tiver dinheiro para comprar as coisinhas de casa, pagar meus boletos, tiver bem com a patroa, sacanagem, né, tiver bem com ou com o patrão, ou com as crianças, enfim, né, aquela coisinha do almoço de fim de semana. Então, é tipo uma vida, como é que eu vou te dizer assim, ó, sem a busca da mudança, sem a busca da transformação, o que vai acontecer, que é uma coisa que já aconteceu, oi Dulce, que aconteceu nesse ano, assim, nas experiências que eu tive com as pessoas que eu atendi, uma pressão muito grande nas coisas onde as pessoas botam o seu foco. Então, o que acontece? Como eu não me adianto no processo de mudança e de transformação e de separar de mim o que é meu, o que é herdado da minha família, quais são os padrões familiares que eu não quero repetir, eu me dar conta, eu parar e refletir por que eu estou sendo tão reativa, por que eu não estou escolhendo as coisas na minha vida, por que eu estou sendo tão apegada, por que eu não consigo me libertar do passado. Por que eu tenho tanto medo da mudança? Então, se eu não parar para pensar sobre essas coisas, o que vai acontecer? Vai acontecer que a própria vida, né? Porque nós somos ímãs, vamos dizer assim, né? Daquilo que nós temos em termos de energia, né? Nós atraímos aquilo que nós somos, é bem o que tu falou, não é uma questão só de ser humano, mas de fazedor humano, mas aquilo que eu sou é a experiência que eu atraio em algum nível, né? Porque eu permito. Então, essa permissão vai fazer com que exista muita pressão em quê? Na nossa vida cotidiana, porque senão a gente não muda. Então, por isso que eu atendi muitas pessoas esse ano que tiveram muitos problemas em casamento, com filhos, com falta de dinheiro pro dia a dia. Claro que tem toda uma questão, uma conjuntura social, né, econômica, financeira, é óbvio isso, né? Mas por quê? Mas o que acontece? Aí entra uma outra coisa que eu gostaria que tu falasse um pouco. Eu gosto muito do estoicismo. Gosto muito do estoicismo. Por quê? Porque eu acredito plenamente, se eu vivesse naquela época, com certeza eu seria assim uma adepta ferrenha. Por quê? Porque para mim tem muita lógica, tá? Essa premissa de que eu não controlo todas as coisas. Então assim, ó, mas o que eu controlo, eu tenho que criar capacidade para lidar com a situação que eu estou vivendo. Então, assim, se eu não interessa, porque o que acontece? Sempre existiu crise em algum nível. Então, eu não posso esperar, porque isso aí, por que eu achei legal fazer essa live agora? Porque senão nós vamos entrar no dia 31 de dezembro com essa mesma mentalidade. O ano que vem vai dar tudo certo. Tá, mas só um pouquinho. Alô? Não vai dar tudo certo, porque nunca vai ter uma situação ideal externa. E qual é a resposta que eu dou para qualquer circunstância que me aconteça? A melhor possível, de acordo com o meu nível de consciência. Isso é eu acho que isso. Exato. Então, eu queria adiantar também, eu queria também enfatizar uma coisa que é, essa responsabilização pessoal, ela está dentro dos 2 planetas, seja Saturno, seja Urano, tá? E está dentro desses 2 signos, que é Aquário e é Touro. A responsabilização pessoal é mais ou menos como eu fui
Eu fui ao mar. Eu quase não vou ao mar aqui, o mar está a 1 hora de distância, mas eu vou sempre muito mais para a montanha. Mas eu fui ao mar. E depois fui à montanha. E o que eu vi? Assim, eu vi ainda, em 2022, quase 2023, eu vi garrafa plástica na beira da praia. Não, como garrafa plástica na beira da praia? Bom, o que eu fiz? Peguei a garrafa plástica, peguei umas tampinhas de garrafa, peguei umas coisas, pum, fui botar no lixo que tem exatamente na beira da praia. Fui lá e botei. E aí fica aquela coisa, tá, mas por que eu faço isso e por que tem outras pessoas que não fazem isso? Então, a responsabilização pessoal, ela vai até esse ponto. E aí eu vejo notícias sobre a poluição no rio, poluição no mar. Tá, mas espera um pouquinho, cara pálida. Faço alguma coisa. Não é uma questão de eu fazer a grande reclamação, o que está certo também, eu tenho que poder vocalizar isso, eu não estou de acordo com certos comportamentos, porque eles não fazem mais sentido no dia de hoje, mas acontece que, tá, mas qual é a minha ação nisso? E eu acho que essa coerência está presente tanto no Urano como no Saturno. E eu acho que a gente tem que comprar essa ideia de a minha coerência vai junto comigo onde quer que eu vá. Se eu sou capaz de ter um discurso X, eu tenho que ser capaz de fazer X. Qualquer que seja esse X. Então eu tenho que estar de acordo com isso. Então eu não posso... Perdão? Um alinhamento do pensamento, do sentimento e da ação, né? Exato. Que, aliás, tem uma declaração de um nativo americano acho que uns 2 séculos, mais ou menos, que estavam tentando negociar com ele, né? O governo dos Estados Unidos estava tentando negociar com ele pedaços de terras em troca de saneamento, e o índio disse, não, mas a gente precisa de terra, a gente não precisa de saneamento. Eu digo, mas como? Não te preocupa com a saúde da tua tribo? E o cara disse, quando eu penso, sinto e digo a mesma coisa, eu tenho saúde. Quando eu não faço isso, eu não tenho saúde. Então, eu acho que uma das coisas que a gente... Sim, e no Jinchinditsu isso está muito correto também. Então, quando eu pratico o Jinchinditsu, que eu faço o meu central principal, eu estou alinhando todos esses pontos e eu estou alinhando emoções, pensamentos, sentimentos, noções espirituais também com a minha fala e com a minha ação. Eu acho que a gente não tem mais tempo de não ser coerente. A gente tem que estar sendo coerente o tempo inteiro. Mas para ser coerente, a gente tem que alinhar também os nossos pensamentos. Como tu colocou, às vezes a gente tem uma herança da família que está completamente incompatível com uma coisa que a gente está vivendo ou dizendo agora. Aí essa coisa fica, essa memória, essa frase, essa declaração que a minha vovó fazia, que na nossa família nós nunca X qualquer coisa, isso fica gritando. A bagagem que está ali, que nós vamos carregando. E aí, quando a gente não para escolher e dizer, não, essa bagagem não posso trazer, porque ela era válida há 100 anos, mas ela pode não ser mais válida hoje. E esse sinal dos tempos que vão acontecendo, se a gente não se afina, a gente sofre. Uma das fontes de sofrimento vai ser justamente isso. E sem querer fazer um spoiler, o ano que vem isso vai ser bem importante. Vejam a nossa próxima live. Porque a gente tem que trazer essa coerência. A gente essa coerência é aquilo que pode pacificar Saturno e Urano. Então, se Saturno e Urano estão em conflito no céu, a gente não precisa estar em conflito agora. Quando eu disse para os meus amigos astrólogos que eu estava com o Urano em quadratura ao meu Sol, o Saturno em conjunção ao meu Sol e o Plutão em cima da minha Lua, e eles disseram, como é que tu ainda consegue rir, Edson? Claro, nada substitui o trabalho pessoal, o trabalho de conscientização de emoções, de pensamentos. Evidentemente que eu tive muita sorte, eu fiz 15 anos de meditação budista tibetana a top, todos os dias, com uma prática imensa. Eu fiz uma faculdade, depois um master, depois um pré-doutorado em filosofia da mente. Ok, eu tive tudo isso. Então, mas se eu tive tudo isso, eu hoje não sou capaz de não controlar, mas regular meus pensamentos, regular minhas emoções, regular as minhas ações, eu vou continuar sofrendo. Mas se eu tenho toda essa formação, por que eu não pratico comigo? Então, o primeiro a praticar vai ser eu. Prática.
Exato. Então, eu acho que o que tu colocaste sobre o número 6, de trazer esses pensamentos, sentimentos e emoções, e principalmente as emoções, com coerência com a minha prática e com aquilo que eu vocalizo, eu acho que é o grande aprendizado, na verdade, daquilo que eu tiro do que tu disse. Esse é um dos grandes aprendizados para a gente poder terminar bem esse ano, senão a gente fica perdido. E também na hora de começar a refletir, né, eu acho que o que é um convite? Deixa eu falar um pouquinho agora. Tem uma outra energia que... Não, falar um pouquinho agora que eu digo não porque tu tá falando muito, mas falar um pouquinho agora sobre os meses pessoais. Não estou te cortando. O que são os meses pessoais? Né? Que geralmente se fala de ano. Tem ano universal, que é 2022 para todo mundo. Tem os anos pessoais, que é a data de nascimento da pessoa, mais 2022, que é uma fase do ciclo, onde a pessoa se encontra, se é plantio, se é cultivo ou se é colheita. Isso se analisa através do mapa. Tá? Bom, existem N influências que se analisam através do mapa. Só que tem uma coisa importantíssima, que é o mês universal. E o mês, esse ano foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Tem o mês pessoal, que é o meu mês, qual é o foco, vamos dizer assim, mais importante para ser trabalhado naquele mês, e tem o mês universal, que é vamos dizer assim, um complemento do ano universal, que é 2022. E olha só que interessante, os 3 últimos meses do ano, que é outubro, novembro e dezembro, nós teremos influências do 7, tá? Porque não é só novembro, é novembro de 2022, então novembro de 2022 é a influência do 7, depois temos, outubro de 2022 é a influência do 7, novembro é a influência do 8 e dezembro é a influência do 9. Então nós temos 7, 8 e 9 como meses universais agora no final. E qual é o convite desses números? Tá? Nós estamos quase acabando aqui, mas ainda tem uma ressalva. Qual é a grande influência do mês de outubro? Agora, o que é o 7 na numerologia? É um grande apoio a esse... É como se fosse assim, ó, um enxugamento desse excesso emocional e entrando uma energia mais fria, mais racional, mais lógica, mais alô, com mais clareza mental. É como se fosse um alô gigante, assim, né? Que nós todos estamos recebendo. Sai um pouco desse emocionalismo, o que deu para resolver, resolveu, mas vamos aproveitar esse último trimestre para que entre uma energia um pouco mais racional, para que eu faça um balanço, para que eu enxergue as coisas como elas são. Porque o 7 é o número da verdade. Então, assim, pesquisem. Essa coisa das fake news e de toda essa como é que eu vou dizer, essa movimentação política que está havendo no mundo, não só aqui no Brasil, né? Mudanças vamos dizer assim, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e não sei o que, e mudanças nos próprios governos. Isso é muito essa influência do 7, porque o 7 faz com que as pessoas, de alguma forma, querendo ou não, né, tenham um choque de realidade. É mais ou menos por aí. Um choque de realidade. Tá? Então, assim, vamos começar a responder por aquilo que a gente faz. Chega, deu. O ano todo já foi muito extremamente emocional, reativo, e agora o último trimestre vem, pelo menos na numerologia, né? Não sei se tu concorda comigo em termos de trânsitos, da astrologia também, uma energia que diz, alô, calma, é um momento de pensar, de refletir, né? Quem sou eu, onde estou, o que eu quero da minha vida, o que eu queria ter feito esse ano que não fiz, por que eu não fiz, o que me parou, onde estão os meus bloqueios, né? Então, fazer até, eu acho que principalmente em novembro, agora que é o 8, né? Que é um número par, porque o 7, todos os números ímpares, eles atuam muito no nível mental e no nível emocional também, no sentido daquele lado mais instintivo, mais impulsivo. Tá? Mas os números pares são aqueles que ancoram a energia. Né? Então, agora em outubro, eu reflito, eu vejo, eu separo o joio do trigo, procuro me informar, eu pesquiso, eu vejo o que é mentira, o que é verdade, eu tomo as minhas decisões com responsabilidade, eu vejo o que eu me identifico, não é porque a minha família se identifica que eu também me identifico, não, eu penso no que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo na minha vida, né? A minha responsabilidade como ser humano, dentro de um contexto social, porque o 6 é um contexto social também, né? Embora o 6 ele leve muito para a vida pessoal, ele trabalha muito a vida pessoal das pessoas, que tem a ver com a família, né, e com os relacionamentos também. Nesse contexto ligado ao 7, agora de outubro, e depois ligado ao 8 de novembro, entra uma outra energia que tá... Então sai um pouco do teu núcleo pessoal e olha para fora. Quem é tu?
O que que tu fez? E muito mais do que se cobrar, porque também tem que cuidar um pouco agora em novembro, pessoal, porque a energia do 8 é uma energia que tende a se culpar porque não fez o que deveria ter feito. Não, não é por aí, tá? Não é por aí. Não é para se culpar, é para se responsabilizar, entender e principalmente assim, ó, pesquisar o porquê que eu não fiz o que eu queria ter feito. O que que me bloqueou? Né? Foi falta de dinheiro, foi falta de iniciativa, foi medo de largar aquilo que não serve mais para mim, foram padrões familiares. Então, buscar dentro de si os bloqueios. E aí, aproveitar ainda essa influência até o final do ano, que tem esse pouquinho mais de dinheiro, né? Algumas pessoas, enfim, mas a grande maioria que recebe 13º, essa coisa toda, ao invés de botar fora, que eu digo assim, em coisas supérfluas, que se faz todo ano, invistam num pouco de terapia, façam uma terapia que corrija essas questões, né? Porque esse final de ano, esses 3 últimos meses, são meses de correção, não de punição, de correção. Quem sou eu? Onde é que eu estou? Eu tenho que corrigir a minha rota. Se eu tenho medo, tá, e daí eu vou ficar até quando com medo? Eu tenho que vencer os meus medos, eu tenho que buscar ajuda terapêutica, espiritual, enfim, ajuda que a pessoa quiser, aquilo que ela se identifica, para que ela mude, porque agora é um momento de mudança, e vou dizer mais, por enquanto, pelo menos no ponto de vista da numerologia, é uma mudança por bem. Porque se a gente não muda por bem, a gente muda por mal. E aí, como é? O que eu digo? O que eu chamo de mudar por mal? Pressão. Pressão, pressão, pressão. Onde a pessoa precisar da pressão, ela vai receber. Se ela muda ficando sem dinheiro, ela vai ficar sem dinheiro. Se ela muda se separando no casamento, ficará. Se ela muda com problema com os filhos, é isso. O ponto que ela precisar para mudar, sim, porque é como se fosse assim, ó, existe uma saturação, até em termos energéticos, planetários, vibracional, uma saturação vibracional. A Terra, o planeta, enfim, a galáxia, não aguenta mais tanta falta de consciência, né? Então, assim, e outra coisa, quando a pessoa sofre em função da pressão que ela está vivendo e não muda, ela também deixa lixo aí, pela baixa vibração. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. E quando a mudança que a pessoa quer fazer acaba entrando num padrão familiar? Bom, mais uma razão. Mais uma razão. Se acabar entrando num padrão familiar, por isso é que eu aconselho, faça trabalho de autoconhecimento, faça a numerologia, faça a astrologia, vai buscar uma constelação familiar, vai buscar uma terapia tradicional, se gostar, uma homeopatia, o Jinshinjitsu. Terapia o que não falta. Ligação com o divino, budismo, espiritualidade, não interessa. Né? Porque agora é o momento de abrir mão de preconceitos também, né? Então, assim, principalmente no final do ano ali, dezembro, é o ano de romper com esses velhos preconceitos de certo e errado e começar a ver as coisas muito mais como ação e reação. O que eu faço é aquilo que vai me esperar logo ali. Tá, e eu preciso ser vítima disso, vítima que eu chamo de inconsciência, né? Vítima no sentido de inconsciente. Não, eu posso entender que tem coisas que nós vamos colher porque nós já plantamos lá atrás. Isso a numerologia mostra muito bem com essa questão de plantio, cultivo e colheita. Então, nós vamos colher determinadas coisas, vamos ter que criar capacidade para lidar com aquilo que nós já plantamos, mas podemos, a partir de agora, criar uma nova consciência e trazer uma cura interior. Primeiro, uma cura interior. Né? E aí sim, aí faz sentido estabelecer novas metas, novos objetivos para 2023. Que eu acho assim, importantíssimo o que tu está dizendo, também pelo seguinte, eu queria tomar a pergunta, né? Bom, acho que eu não sei quem é que fez a pergunta. A pergunta é assim, a Carla Gobi, e quando a mudança que a pessoa quer fazer acaba entrando num padrão familiar? Isso. O que é importante a gente saber? Tem certos padrões familiares com os quais a gente tem identidade. Qual é o problema? O padrão familiar, por ser padrão familiar, ele não é um problema. Ele passa a ser um problema quando ele é um gerador de conflito ou é um gerador de sofrimento. Então, quando eu quero fazer uma mudança, às vezes, a gente tem que considerar que essa possibilidade pode ser real. Às vezes eu quero fazer uma mudança justamente porque eu não estou aguentando alguma coisa que é minha. Então, como é que eu vou descobrir se eu tenho identidade com alguma coisa? Está projetado, e está projetado no outro. Exato. Então, se aquilo é meu, eu vou honrar isso e eu vou incorporar isso que é meu
ainda que possa ser uma repetição familiar. A repetição familiar em si mesma, ela não é um problema, ela vai ser um problema quando ela me impedir de crescer. Então, a grande pergunta é saber, o que eu quero fazer? Isso que eu quero fazer está de acordo com os tempos, está de acordo com a vida que eu estou levando? Nem sempre. Então, isso de... se às vezes, eu, por exemplo, estou chegando no fim do ano, eu queria ter feito algumas mudanças, mas não consegui. Tá, mas o que tu falou, né? A pergunta é, o que fez com que tu não conseguisse essa mudança? Essa mudança era tão necessária assim? Essas perguntas, elas não podem deixar de ser feitas para a gente mesmo. A gente tem que ser capaz de fazer essas perguntas, porque às vezes a gente está lutando ou está tentando fazer alguma coisa, quinta profundidade a gente diz, a gente está tentando, quando aquilo não é para ser feito. Porque aquilo vai sair de dentro da minha identidade. Então, às vezes, eu valorizo demais um certo aspecto que eu quero mostrar meu, mas esse aspecto meu não é o mais importante. Eu sempre me lembro de quando eu era músico e eu queria continuar sendo músico, e o mundo me transformando e me jogando para ser astrólogo, e eu não quero. Então, às vezes a gente não está tão afinado com essa, vamos chamar assim, herança espiritual, e isso que a gente melhor faz, e a gente está obcecado por fazer alguma coisa que nem é aquilo que me representa melhor. Então, quando eu fiz toda essa mudança lá em 93, 94, eu não tinha a menor ideia de que eu ia ser tão feliz sendo astrólogo, tão mais feliz do que sendo músico. Então, quando a gente está preso dentro de uma dessas obsessões, a gente não vê, e a gente fica às vezes tentando fazer o oposto. Eu quero mudar, eu quero ir para a vida acadêmica, eu quero ser filósofo, mas isso me trazia muito mais tensão, e muito mais pressão emocional, e muito mais uma prisão mental do que propriamente uma liberdade. Então eu fiquei na academia, fiquei na universidade por 10 anos, mas se acabou. Não era mais. Isso serviu para mim. É claro que eu estou trazendo um aprendizado muito gigantesco do que veio, mas essa capacidade de discernir o que é meu próprio e o que é o mundo, a família, as heranças, os padrões, essa habilidade, ela não existe se tu não fizer um grande processo de autoconhecimento. Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma fórmula secreta, não. É só o trabalho pessoal mesmo que vai fazer. E aí eu estou de acordo contigo. Faz qualquer coisa agora, faz uma terapia, faz uma psicoterapia, faz constelações familiares, faz kinesiologia. Eu nunca vi um universo tão cheio de modalidades terapêuticas hoje em dia. Cara, é só escolher. E eu acho que o que tu falaste também, né? A gente é herdeiro de uma cultura consumidora. Isso também tem que acabar. Se acabou essa coisa do consumo. Criar pelo consciente, né? E normalmente, o que acontece? Esse consumo que tu tá colocando aí é para quê? Para suprir um vazio. Sim. E às vezes esse vazio, ele nem existe. É mais uma certa pressão. Mas como é que tu não vai comprar um presente para o teu filho? Pô, a gente vai sentar no chão e a gente vai desenhar. Ai, ele vai ficar triste. Não, talvez ele fique ainda mais feliz se eu sentar no chão com meu filho e desenhar com ele, do que ir lá numa loja e comprar um treco que faz barulho. Brrr, entende? Então, eu acho que a gente está perto de uma inversão de valores em relação ao mundo que a gente herdou até agora, que é esse padrão de crescimento interminável, não pode parar de crescer, as economias têm que continuar crescendo, senão a gente... Quem disse? E eu acho que o vírus de 2020, a mensagem era essa, a gente está sendo um vírus porque a gente não para de crescer até matar o planeta. E a gente tem que repensar isso. Tudo a ver, também acho. Também acho. Para não dizer um câncer, né? Que também é crescimento. Que também é um crescimento desordenado. Desordenado, Então, eu acho que a gente pensar sobre isso e ter um final de ano bem mais consciente, bem menos atender ansiosamente a esses vazios que tu colocaste muito bem, né, de preencher alguma coisa aqui de uma maneira sôfrega. Não, né, cara? Dá uma olhada no que é que está faltando. Procura preencher de outras coisas. E eu acho que tem muita alternativa para preencher.
E olha só que interessante isso que tu está falando. Em dezembro, não sei se aparece isso como algum trânsito, em dezembro agora de 2022, a influência principal é o 9, tá? Que é um múltiplo de 3, que tem tudo a ver com o quê? Além de ter a ver com sabedoria, de ter a ver com humanidade, que tem a ver com questões sociais, né, que tem a ver com se sentir humano realmente, voltar a ser humano, no sentido mais, vamos dizer assim, consciente da palavra, né? No sentido de sabedoria, de entendimento, de se sentir pertencendo à sociedade como um todo, não como um ser desligado, né? Assim, individualizado, sim, mas não dissociado do resto da humanidade, que são duas coisas diferentes, né? E esse 9, ele tem a ver com uma retomada da simplicidade, que é isso que tu estava falando aí. É um convite para aqueles que quiserem, que tiverem interesse em serem mais conscientes, em trabalharem mais essas características. O 9, além de ser um número de colheita, ou seja, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, sim, mas também nós podemos plantar e colher ao mesmo tempo, no que diz respeito a esse processo do 9, por quê? Porque dentro do 9 tudo está incluído. O 9 é um número que tem todos os outros dentro dele mesmo. Então ele nos permite atuar em várias frentes. Tanto no lado da nossa vida pessoal, das decisões profissionais, do presente que eu vou dar para o meu filho, do que eu quero para o próximo ano, em que contexto eu estou inserido. Então é muito essa consciência, eu estou inserida dentro de um contexto que é o resto da humanidade. Qual é o meu papel diante da humanidade? Como retomar, né, essa responsabilidade? Isso quer dizer que eu não vou poder sair, não vou poder comer pizza, nem tomar chopp, nem me divertir, nem nada disso? Não quer dizer isso, porque isso se chama radicalismo. E isso é um assunto para o próximo ano, porque temos muita tendência a radicalismo no próximo ano. Mas isso é assunto para outra live. Mas vamos aproveitar essa influência do 9, que é uma influência ampla, olha a cachorrada aí, que é uma influência ampla, né, e que ao mesmo tempo nos traz essa chamada assim, o que está faltando na minha vida? O que? E por quê? Por que está faltando? Tá? É aquela coisa de parar. Não sei se tu vê isso. Até porque, sabe o que é aqui que eu me lembrei agora? Dessa questão que eu vi há pouco, que Marte vai entrar num movimento retrógrado, né? Então, essa ideia de Marte no movimento retrógrado tem tudo a ver com esse 9 aí de dezembro. Porque é um convite a diminuir a velocidade, a impulsividade, rever como é que é o movimento. E fala um pouco para nós aí, porque o Marte vai retrogradar agora, né? Ele entra agora em novembro. Beijo, Suzana. Não, o que eu acho legal é que assim, quando chega dezembro, o Marte vai ser o único planeta retrógrado. Ele entra agora. Muito interessante. Ele vai ficar sendo o único planeta retrógrado, porque os que estão agora retrógrados, que é Júpiter e Netuno, vão entrar em movimento direto quando entrar dezembro. Logo que entra dezembro, eles ficam em movimento direto. Isso acontece com muita frequência, esse Marte retrógrado, mas o Marte retrógrado sozinho não costuma acontecer. É algo importante. Eu acho que essa próxima lua nova tem essa cara, né, de alertar para fazer escolhas amorosas, tá? Eu acho que o grande chamariz, aquilo que está sendo mais importante é a gente ter Marte. O Marte está em Gêmeos, é usar a racionalidade. Eu acho que durante um bom tempo, tá? Eu acho que até por culpa mesmo dos cientistas, filósofos e, né, a herança que a gente teve, de ficar muito cerebral, o que não passa por a lógica. Não, a gente já sabe que a lógica não é capaz de responder perguntas, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é que a gente não pode simplesmente abandonar tudo aquilo que é racional e intelectual como se isso fosse um problema. Isso só é um problema quando aquilo que tu colocou, quando a gente dissocia demais as coisas, a gente perde essa sensação de unidade que a gente é um ser de unidade. Então a gente tem que juntar essas partes e não dissociar. E os radicalismos, como tu citou, eles são a dissociação. Essa dissociação nos causa dor, ela causa problemas, porque às vezes a gente entra numa generalização absurda, todo X é Y.
Não, essas generalizações às vezes nos confundem muito mais. Mas por que nos confundem? Porque a gente não está dedicando um tempo de exercer aquilo que a gente tem, que é uma boa racionalidade, não afastada das emoções, mas uma boa racionalidade. Esse Marte em Gêmeos, em movimento retrógrado, está chamando atenção para isso. Cara, vamos pensar antes de dizer, vamos pensar no que é verdadeiro, como tu colocou antes. Vamos usar a mente, a inteligência que a gente tem, não só a inteligência emocional, mas juntar as duas. E usar as palavras de maneira sábia. Se a gente sabe que certas palavras têm um impacto que pode ser destrutivo, eu escolho outra palavra. Não é difícil, mas tem que, como tu disse, para e pensa, cara pálida, porque se não fizer isso, não vai sair do nada. Botar o pé no acelerador ali para poder pensar. Sim. Sim. Então, é o que tu colocaste também, né? Não é só simplesmente sair agindo, sair fazendo coisas, mas é uma coisa que a gente aprende quando a gente faz... quando na filosofia acadêmica, na filosofia universitária, tem uma parte que tu tem que entender o que é ética. E é um tema que eu gostaria de voltar contigo. O que é ética, do ponto de vista filosófico mesmo? É tu ser capaz de dar boas razões por ter atuado de um jeito e não de outro. Então, a gente acabou pegando esse conceito de que ética é uma coisa meio profissional, cheia de regrinhas. Não tem grandes regrinhas, porque não dá para tu ter regra para tudo. Mas quando tu é capaz de dizer, olha, eu atuei assim por isso, claro, então tu refletiu sobre a tua ação, sobre a tua palavra, e agora é o grande momento da gente poder usar o sentimento, a emoção do amor, o amor por acima de tudo, e aí usar esse amor dentro dos meus raciocínios. Os meus raciocínios não podem estar dissociados do amor que eu sinta, por exemplo, pela raposa que foi meditar comigo na montanha, pelos corvos que só faltavam falar comigo quando eu fui visitar meus filhos, ou seja... então, assim, quando a gente tem o olhar aberto, e o nosso olhar é um olhar amoroso, como Chenrezig, ou a Avalokitesvara, para os que gostam da coisa oriental, quando a gente tem esse olhar amoroso para as coisas, o nosso pensamento fica mais claro também. Então eu quero convidar vocês para olhar com olhos amorosos, antes de dizer, antes de fazer alguma coisa. Mas só um olhar amoroso do tipo, eu sou um santo, eu sou um anjinho de ternura, não basta, tem que usar a inteligência também. Sim. É isso aí. Deixa eu dar só mais uma dica, até porque eu acho que o nosso tempo já estourou aqui. Tá pegando certo, sim. Mas eu quero dar uma dica para as pessoas não se sentirem culpadas, que eu não sei se isso vai acontecer na astrologia, mas na numerologia pode acontecer, que é o seguinte: como o ano 6 é um ano muito voltado para as questões familiares, e a gente muitas vezes se sente culpado por não corresponder às expectativas familiares, e nós vamos ter um mês pessoal, mês universal 9 em dezembro. Assim, pessoal, é possível que muitas das pessoas, as que estão aqui, as que verão depois, né, essa live, se sintam impelidos a não passar o Natal ou o Ano Novo de uma forma tradicional com a família, como fizeram até hoje. E se sintam impelidos assim, eu quero viajar sozinho, eu quero ficar sozinha, eu quero passar com os amigos, eu quero ir para o mundo, eu quero romper. Então, assim, não se sintam culpados se vocês quiserem fazer isso nesse final de ano, porque vai ter uma influência muito grande. E eu acho que talvez seja muito bom aproveitar já o início de dezembro para conversar com a família, para que não fique uma sensação assim de desaforo. Eu estou fazendo um desaforo para minha família, porque eu não quis passar aquele velho e bom Natal e Ano Novo tradicional. Não. E outra coisa que é um outro alerta que eu quero dar para vocês. Aqueles que decidirem passar o Natal e o Ano Novo com a sua família, cuidado com brigas. Porque pode vir, o Ano 9 pode trazer, sim, coisas lá do arco da velha. Aliás, desculpe, o mês pessoal, o mês universal 9 pode trazer coisas. Porque lá em 2001 tu me disse isso e aquilo e o outro. Porque na minha infância tu foi omissa, mãe, pai, não sei o que. Pode surgir barraco, tá? Então, assim, consciência, clareza, para que a coisa possa, né, fechar o ano da forma mais harmônica possível. Diz alguma coisa se tu acha que tu concorda comigo aí sobre esse ponto. Eu não quero aprofundar muito aqui, porque se eu começar a aprofundar, a gente vai quebrar o horário, aí a gente vai ser cortado. Mas eu quero dizer que eu estou absolutamente de acordo.
Eu só quero dizer que eu estou absolutamente de acordo com o que tu disse, tá? Eu acho que está coberta de razão. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade de rolar barraco. E aí a gente tem que tomar a atitude aquela. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer alguma coisa nova com esse passado. Então tá, então faz isso. Agora, reclamar de uma coisa muito do passado, só para reclamar, não. O que tu pode dizer daí para a pessoa... Em 2001, tu me disse aquele monte de coisa e eu fiquei muito magoado contigo, mas olha só o que eu fiz. Eu fiz assim. Então, eu acho que se tem alguma coisa boa para mostrar é que mesmo que às vezes a gente cometa um erro com alguém, essa pessoa vem e diz pra gente, cara, tu me magoou pra caramba, mas olha só o que aconteceu. Tá, então tá, passa a régua, começa tudo de novo. É isso que a gente vai ter que fazer pro ano que vem e é o que vai estar na live, esse passar... Não vou dar spoiler, tu me pediu, eu tenho palavra. Gente, muito obrigada por essa companhia aqui, por esse bate-papo, muito obrigada também, Edson. Aqui, não sei se você lembra, mas o melhor atendimento que tive na vida foi... Olha só, Edson, para nós. Não sei se vocês lembram, mas o melhor atendimento que tive na vida foi com vocês dois juntos, se não me engano, foi em 2000. Nossa, eu não sei quem é. É a Subrach. Suzana. Olha, amei a nossa live. Edson, amei. A gente fazia, sim, o atendimento integrado aqui nessa época, por aí, né, nos idos aí de 2000, e agradeço muito, né, a nossa live. Nós vamos fazer uma live falando sobre 2023, prós e contras, enfim, como esse 2023 vai nos afetar nos níveis da nossa vida pessoal, profissional, amorosa, enfim, tudo aí. Vamos falar sobre a energia que vai fluir em 2023. E aí a gente vai postar, vai avisar vocês sobre quando vai ser, tá? Obrigada pelos elogios. Agradeço também vocês a presença de todos e aos que vão ouvir depois já deixo aqui gratidão, né? Vai ser provavelmente em novembro, né, Edson, que nós vamos fazer para a de 2023, né? Porque dezembro é muito corridão, né? Dezembro é aquilo. Então, em novembro a gente lança aqui, tá? Um beijão para todos. Eu vou gravar aqui essa live, porque às vezes eu me confundo e não gravo. Beijo. Beijo a todos. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Ioa, por me convidar de novo para sair da caverna. Eu, com a minha lua em Capricórnio, preciso sair às vezes. Então, eu estou bem feliz também. Feliz pela participação das pessoas. Beijão para todos. Até mais. Adeus. Obrigada, Dulce. Beijão.